Você escreveu preocupada com uma notícia que viu na internet de que a presidente Dilma estaria preparando um chip para ter todas as informações das pessoas. Alguns cristãos não vivem sem uma dose diária de adrenalina, mas não é nos esportes radicais que eles procuram por ela, e sim nas teorias conspiratórias. Uma hora sentem calafrios de pensar que podem perder a salvação, como se existisse algo ou alguém capaz de tirar uma das ovelhas das mãos do Pai. Jesus deixou claro: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. João 10, 28. Outra hora acham que nem salvos estão por não terem crido no nome hebraico de Jesus, ou por não terem perseverado numa lista de regras de alguma denominação. Há também os que perdem o sono preocupados com uma conspiração que estaria tramando dominar o mundo. Bem, essa de fato existe, essa conspiração para dominar o mundo existe e sempre existiu. Na fila dos pretendentes ao domínio global já passaram Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Júlio César, Gengis Khan, Hitler e até um ratinho chamado Cérebro, do desenho animado. A quem me diz que os Illuminati ou Lex Luthor ou Darth Vader planejam dominar o mundo, eu respondo: que façam bom proveito. Afinal, o mundo já está dominado pelo príncipe deste mundo, como fala em João 14,30, e a maioria das pessoas nem sabe disso. Satanás já domina as pessoas na sua incredulidade e até mesmo influencia os crentes por meio de falsos apóstolos, que são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, como fala 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Se você ainda for incrédulo, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, então você já é guiado pelo diabo sem perceber. A libertação só virá se crer em Cristo para ser salvo e perdoado de todos os seus pecados. Só então você estará apto a andar segundo as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 1 a 10. Só assim Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar a despertar desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele você está preso, como fala em 2 Timóteo 2,25. O problema é que muitos dos que já receberam a salvação pela fé em Cristo acabam não desfrutando da nova vida, por viverem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Nesse capítulo 2 de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses, Paulo fala de dois eventos distintos: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, no versículo 1, esse é um evento, e o dia do Senhor, no versículo 2, esse é outro evento. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele é a esperança apropriada a todo cristão, o arrebatamento da igreja, quando Cristo descerá até os ares, não até a terra, até os ares, onde nos encontraremos com Ele, transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículo 52. Já o dia do Senhor é um evento diferente e posterior, quando Cristo descerá até a terra para julgar as nações e estabelecer o seu reino. No primeiro caso, ele desce só até os ares, no céu. No segundo, ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde partiu deste mundo. Você pode conferir isso em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, e também em Atos, capítulo 1, versículos 9 a 12. Paulo conforta os Tessalonicenses, dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Antes do que ele diz que se manifestará o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, antes de que ele está dizendo que vai se manifestar? Antes do último evento que ele citou, ou seja, antes do dia do Senhor. Uma paráfrase do que ele diz seria mais ou menos assim: considerando o arrebatamento, que será quando nos reuniremos com nosso Senhor Jesus Cristo, peço que vocês não sejam enganados por insinuações, palavras e textos, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Portanto, qualquer que sejam os boatos, e a internet ajuda muito em espalhá-los, o cristão não deve viver em sobressaltos, achando que o anticristo virá puxar seu pé quando estiver dormindo à noite. A esperança do cristão, aquilo que ele espera, não é o anticristo, mas ele deve esperar dos céus a seu filho, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, como fala em 1 Tessalonicenses 1,10.
Então, quando eu pensava já ter visto de tudo, de teorias de Illuminati, caixões do FEMA, até um chip do Obama, eis que surge o chip da Dilma. Quando saiu a notícia do tal chip do Obama, muitos cristãos ficaram aterrorizados. Mas aí a coisa foi perdendo força, talvez por descobrirem que Obama nunca foi presidente do Brasil. Então o jeito foi trazer à tona o chip da Dilma, para injetar uma nova dose de adrenalina nos pobres cristãos escravos de falsos profetas e alarmistas. Teria fundamento o tal chip da Dilma? Bem, antes é preciso entender que a presidente Dilma realmente deu uma declaração na TV expressando o desejo do governo de unificar as informações de cada cidadão brasileiro com uma identidade única. Nada demais até aí. E considerando tantos documentos com os quais nós temos que lidar, isso até que seria muito prático. A evolução disso para um chip é um caminho natural e não é nenhuma novidade também. Afinal, nós temos microchips que nos identificam até no polegar. Sim, pois quando você coloca o seu polegar num leitor digital para votar, para abrir uma porta eletrônica, ou uma cancela, ou acessar o caixa eletrônico, o sistema associa o seu polegar às suas informações gravadas num chip em algum lugar. As informações já estão lá, o chip já existe. Você não vai cortar o seu polegar por isso, vai. O meu carro tem um chip, um microchip que o mecânico pode acessar para saber o que está errado com o seu funcionamento. No para-brisa tem outro microchip com as minhas informações que acionam a cancela de pedágios e estacionamentos e debita o gasto na minha conta. Na capa do meu passaporte tem um chip, que quando identificado pelo oficial da imigração, mostra até a minha foto na tela do computador dele. Se você está preocupado em ter de usar um microchip para comprar coisas no futuro, então é melhor livrar-se de seu cartão de crédito, porque é exatamente isso que ele faz. Celulares também trazem um microchip com a sua identificação, que permite a você também comprar aproximando o seu celular de um terminal adequado a isso, um terminal de vendas. A preocupação de ter um microchip implantado sobre a pele nem faz muito sentido em quem já vive grudado ao celular. Alguns carregam microchips implantados literalmente sob a pele, como cães, gatos, milionários que temem sequestros, pessoas com marca-passo, pessoas com dispensador de medicamentos ou sistemas de temperatura e pressão que precisam ficar conectados ao hospital para transferência de dados. Muita gente já tem microchip embaixo da pele. Não faz muito tempo, antes que existissem microchips do tamanho de um grão de arroz, havia cristãos que tremiam só de olhar para um código de barras, achando que aquela era a marca da besta. Eu conheci um que não comprava produtos com o código na embalagem. Mas se ele tivesse continuado assim, teria morrido de fome, porque hoje absolutamente tudo traz um código de barra impresso, até a carta que você recebe pelo correio. O pavor de muitos vem da tentativa de se interpretar duas passagens de Apocalipse que falam de uma marca ou sinal que será colocado nas pessoas que se sujeitarem ao anticristo, que se obedecerem ao anticristo. A passagem diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 13, de 16 a 17, e Apocalipse 14, de 9 a 10. Esta passagem não fala de um microchip, mas de uma marca ou sinal que nós nem sabemos o que é. E nem precisamos saber, porque quem precisará se ocupar com isso serão os deixados para trás após o arrebatamento. É no período de 7 anos antes da vinda de Cristo para reinar que o anticristo se manifestará e essas coisas então terão relevância. Mas os que se converterem então nessa época, e aí apenas se converterão os que nunca escutaram o evangelho antes do arrebatamento, ou que os que se converterem nessa época saberão muito bem de que se trata esse sinal, que sinal é esse, o que marca é essa. Quanto a nós, Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como fala em 1 Coríntios 14, 16. E Deus não nos deixaria no escuro, se esse fosse um enigma para nós resolvermos. Confiar na integridade de Deus é saber que quando ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele explicou antes a sua intenção de forma clara e inequívoca a Abraão e a Ló. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Gênesis 18, 17. Deus revelou a ele, a Abraão, e Abraão entendeu de pronto. Mas Ló também ficou sabendo que ia ser destruída através dos anjos, mas ele vacilou. Porém, mesmo assim, mesmo tendo Ló vacilado, os anjos o tiraram à força, para ele não ser consumido pelo juízo. O primeiro versículo de Apocalipse 1, versículo 1, mostra que é assim que Deus faz, pois ele quer mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, como fala em Apocalipse 1, 1. Ele não quer deixar os seus servos no escuro. Você sabe o que significa marca ou sinal? Nem eu.
Então é melhor nós vivemos tranquilos, porque se Deus quisesse nos revelar, Ele nos revelaria, como certamente fará com o remanescente de judeus que se converterá após o arrebatamento da igreja. Deixe de se preocupar com aquilo que não é para você. Aprendendo a lição que o Senhor deu a Pedro quando este quis saber o que aconteceria com João, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, 22. Mas agora, voltando à passagem que fala da marca, o sinal em Apocalipse, é preciso lembrar que nós temos diante de nós um livro de símbolos, e qualquer estudioso das Escrituras entenderá que a fronte, a testa e a mão são lugares onde esse sinal será colocado, nos falam respectivamente dos lugares de nosso corpo onde são tomadas as decisões, que é o cérebro, e do membro que nós usamos para colocar em prática tais decisões, que é a mão. São os mesmos lugares em que Deus ordenava que os israelitas trouxessem, não o sinal, mas a sua palavra. Lá diz no Antigo Testamento: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, ou seja, na testa, em Deuteronômio 66, 6 a 8. Alguns judeus religiosos trazem até hoje uma fita ou uma caixinha com textos da lei amarrada na testa e outra amarrada na mão. O que eles não entendem é que Deus exigia obediência e não um enfeite, não um adereço. Junte isso com a passagem de Apocalipse e você entenderá que é de obediência ao anticristo que aquela passagem está falando. Pois logo em seguida, aquela passagem, você encontra o contraste e o que irá caracterizar os que não trouxerem o sinal da besta. O que é? O versículo diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, 12. Paulo mostra que esta é também a característica daqueles que hoje fazem parte do corpo de Cristo, pois uma pessoa fica serva daquele a quem ela presta obediência, seja a Cristo, seja ao inimigo de nossas almas, ou seja ao pecado. Não sabeis vós, escreve Paulo, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Isso está em Romanos 6,16. Os que obedecerem ao anticristo se colocarão voluntariamente sob o seu comando, tanto para pensar no modo de pensar, e aí vem a fronte ou testa, como também para agir, e aí entra a mão. Um verdadeiro servo de Deus não perderá seu tempo hoje, na dispensação da graça de Deus, ocupado com algum tipo de código de barra, ou algum tipo de chip, um microchip eletrônico, mas conservará os seus pensamentos e ações sob o comando da palavra de Deus e de ninguém mais. Lembre-se de que o sinal que Deus exigia no Antigo Testamento, que os israelitas trouxessem sobre a testa e sobre a mão, significava obediência. Não havia qualquer poder na coisa em si. Não adianta nada os judeus hoje grudarem uma caixinha com versículo na testa ou enrolarem uma fita com passagem da Bíblia, com a lei na mão. Não adianta. A coisa em si não tem poder. É superstição achar que tem. Mas o importante é a obediência. Você é controlado por aquele a quem você obedece. Pare de obedecer a cada vento de doutrina, então, que pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, e como fala em Efésios 4,14, pare de obedecer às fábulas profanas e de velhas caducas, como fala em 1 Timóteo 4,7. Pare de ser um dos que apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ou você acabará servo desses falsos profetas que só têm o interesse tirar a tranquilidade dos filhos de Deus. Não tenha medo do chip da Dilma. Mas você pode sim ficar preocupado se lançarem no mercado algum tipo de Dilma Chips, tipo Elma Chips. Aí a sua preocupação será com a saúde, pois se você comer demais vai acabar engordando.